Potes de requeijão, vidro de palmito e azeitona, potes de sorvete. Tô tentando desfubangar a casa, mas algumas coisas estão tão enraizadas que tá difícil. Diz pra mim, qual é o item que você não consegue se livrar? Eu não consigo me livrar desses três. Quem não tem nenhuma fubanguice em casa que atire a primeira pedra. Eu tenho tentado tirar do meu dia a dia itens que sejam desnecessários, inúteis e fubangas, mas eu não consegui me livrar de tudo. Mas já foi pior, viu? Já tive mais itens desse tipo, hoje eu melhorei bastante. Há tempos estou trocando os potes de plástico por potes de vidro, que são melhores, que duram mais, que são mais higiênicos, mas também são mais pesados no armário, não é? Pois é. Quando os itens de vidro não estão todos no freezer, eles estão no armário, eles acabam ocupando mais espaço e eles também são mais pesados. Então eu ainda mantenho alguns potes de sorvete e esses vidros de requeijão, aqueles maiores, vidros não, plásticos de requeijão que são maiores, acho prático para congelar feijão, para congelar carne moída, essas coisas. Eu uso. Eu uso também aquelas panelinhas, sabe aquelas panelinhas da Swift? Eu compro muito item da Swift, já comprei muito. E aí eu guardo aquelas panelinhas, as forminhas, porque eu acho bem prático. Queria que todos fossem de vidro, bonitos, bacana, transparente? Queria, mas é como eu disse, eu uso muitos, acaba sendo mais pesado, acaba ocupando mais espaço, porque não dá para encaixar um dentro do outro na hora de guardar no armário. Então, a fubanguice dos potes de sorvete, potes de panelinhas de comida que comprou congelada e os os potes de requeijão continuam ali firme e forte no meu freezer. Na geladeira eu não coloco. Na geladeira não, porque na geladeira eu prefiro os de acrílico transparentes apropriados para isso, que você olha e já sabe o que tem dentro. Então eu guardo as frutas, as verduras em potes apropriados, em recipientes apropriados na geladeira. Mas o freezer é uma coisa tão íntima, fica lá, é só a família que vê. Vai ficando. Meu freezer nem é daqueles verticais, é o freezer horizontal. Oriental não, horizontal. Aí eles ficam assim, ó, os potes um em cima do outro, tudo acumuladinho ali. Eu boto uma etiqueta para saber o que tem dentro. E qual é essa etiqueta? Eu tenho etiquetadora? Fita crepe, daquelas bem largas. Esses itens resolvem o meu dia a dia e são práticos. E são coisas que ficam exclusivas lá para a família ver. Eu não iria colocá-los na mesa para servir. Aliás, mesa posta. Mesa posta é uma coisa tão linda, né? Eu não consigo fazer. Na minha casa, eu não consigo ter uma mesa posta nas refeições. Porque eu não tenho paciência para colocar tudo em travessas, colocar na mesa. Por várias questões. Primeiro, esfria mais rápido. Segundo, suja muita louça. Eu detesto lavar louça. A gente lava porque tem que lavar. Eu não fico criando louça desnecessária para lavar. Então, quando eu termino a refeição, eu já aviso a família e cada um vem lá e se serve na panela mesmo. Minhas panelas são panelas de inox bem bonitas. O meu cooktop é muito do lindo. A família já não senta à mesa para as refeições faz muito tempo, viu? Isso é um hábito que eu não consigo mais manter na minha casa. É cada um comendo num canto. Tempos modernos. A família nós éramos em 4, agora somos somente 3. O meu filho, que é autista, não senta à mesa para fazer as refeições de jeito nenhum, porque ele tem uma seletividade alimentar que é tão forte, que além dele não comer os alimentos que a gente come, ele ainda não suporta nos ver comendo. Então ele foge na hora da refeição. O meu marido gosta de fazer as refeições assistindo televisão. Eu já não tenho mais televisão na cozinha faz bastante tempo, então ele também não fica na cozinha. Acaba que eu faço a refeição sozinha na cozinha. E tá tudo bem assim, porque depois que termina a refeição, a gente vai lavar a louça todo mundo junto e ali a conversa rola solta, a união familiar acontece não na hora da refeição, mas logo em seguida na hora de organizar a cozinha, logo depois da refeição. Então tá de boa pegar a comida direto da panela, cada um no seu cantinho, com o seu prato, com o seu americano embaixo do prato e acabou. É isso. É o que tem para hoje.
Agora, se eu for receber alguém, se eu for, que é coisa rara de acontecer, mas se eu for receber, é lógico que eu vou preparar uma mesa bonita, com o que eu tiver de melhor para apresentar. Eu tenho rechô, eu tenho louças bonitas, e não é que eu estou guardando a louça bonita para visita, não, porque a gente usa a louça, tanto a bonita quanto a feia a gente usa. Mas assim, o hábito de montar aquela mesa bonita, aquela coisa apresentável, essa realmente fica para quando a gente está recebendo alguém no dia a dia. Não está acontecendo e também não está fazendo falta. Então, a gente vai no método fubanga mesmo, pegar a comida direto da panela. Agora vamos falar da fubanguice na decoração. Algum tempo atrás, eu não tinha praticamente nenhum item de decoração na minha casa. Porque a minha casa precisava de tantos itens, que eu usava os próprios itens de utilidade do dia a dia para decorar o ambiente. Eu fiz até um vídeo falando sobre isso. A minha fruteira decora a cozinha, as minhas garrafas de bebida decoram a sala e assim por diante. Ou seja, eu usava os itens do dia a dia, que são muitos, para servir como item utilitário e ao mesmo tempo decorar. Então eu achava que gastar dinheiro com itens de decoração era desperdício, eram mais coisas para eu limpar, para eu tirar o pó, era mais poluição visual. Só que essa realidade mudou um pouco, porque hoje a minha casa está funcionando com menos itens. Então começou a abrir um espaço ou outro onde é possível colocar um item de decoração. E eu comecei a fazer isso, comecei a decorar. E também comecei a errar um pouquinho na mão, confesso. Não gosto de exageros, não gosto de poluição visual, gosto de tudo mais clean. Mas quando eu comecei a decorar, eu acabei cometendo alguns exagerozinhos. E um deles foi aqui, neste cenário. Eu fiz um vídeo há pouco tempo atrás comentando com vocês que eu estava bem insatisfeita com o resultado. Eu achei que eu tinha caprichado tanto, mas na verdade não. Na verdade eu só criei aí um ambiente meio poluído e não estava gostando nenhum ângulo da câmera estava me deixando satisfeita com o resultado. Aí quando eu fiz o vídeo, pedi até ajuda. E a primeira coisa que eu mencionei que estava descontente eram os adesivos que eu tinha colocado na porta desse guarda-roupa aqui, ó. Esse guarda-roupa eu deixei cheio de adesivos. E aí eu recebi um comentário daqueles bem honestos e bem necessários. A pessoa disse: tira esses adesivos porque estão com cara de decoração barata. Realmente foi barato, não foi caro não. Eles não tinham nada a ver e estavam empobrecendo a minha decoração. Tava muito excesso de informação e principalmente com uma carinha mesmo, meio fubangona mesmo, bem fubanga. Aí eu tirei e comprei esse encosto. Tá vendo? Atrás de mim tem uma cama, ó. Atrás de mim tem uma cama. E porque esse aqui era o quarto do meu filho, que eu transformei no meu cantinho de fazer gravação. Então, essa cama estava destoando. Aí eu mandei fazer esse encosto. Olha que legal. Tá vendo? Eu melhorei um pouquinho. E aí, arrumei um espacinho para colocar a minha placa do YouTube. Eu não tenho 100 mil seguidores. Eu tenho essa placa do YouTube porque o meu outro canal, que é o meu canal de artesanato, onde eu faço as videoaulas de crochê, ele tem mais de 100 mil inscritos, então olha só, eu ganhei a plaquinha do YouTube e agora ela vai ficar aparecendo aqui quando eu gravar os vídeos, porque, queira ou não queira, é o meu troféu, né? Não importa que é outro canal, a placa é minha, fui eu que conquistei esses inscritos. E me orgulho muito disso, tá? Tenho medo de ser orgulhosa, não. Aí eu queria que você me falasse, o que você achou agora desse novo visual do cenário? Minhas caixinhas, que eu gosto muito daquela coleção de caixas que minha filha me deu, onde eu guardo bastante itens do meu artesanato lá que eu uso no dia a dia. O encostozinho que eu coloquei aqui e que ficou com carinha de sofá. Vou mostrar ele melhor. O que você achou? Olha isso. Eu achei que ficou sensacional. Eu queria que você me dissesse se esse cantinho agora da minha gravação ficou o melhor. E pode usar de toda a sua sinceridade para falar o que ficou bacana, o que ficou fubanga, desde que você não use o tom ofensivo, eu vou aceitar a sua opinião. Só não garanto que eu vá mudar alguma coisa, porque alguns itens eu realmente me identifiquei, gostei e vou manter. Por exemplo, a pessoa que me fez o comentário me disse para tirar os adesivos daqui e também a geisha. A geisha lá na minha porta.
Mas a geisha vai continuar aqui, tá? Ai, a geishazinha continua aqui comigo. Não vou tirar a geisha. Tirei os adesivos daqui. As mandalazinhas, ó, mantive uma mandala de espelho ali, mantive essa daqui e as outras duas mandalazinhas de espelho estão ali, ó. E o próximo item que eu pretendo mudar é essa cortina preta. Esse ângulozinho quase não aparece porque tem uma cortina preta aqui que eu acho que tá pesando no ambiente, escurecendo, pesando. Esse é um item que eu pretendo trocar. Não é do dia para a noite que a gente consegue mudar tudo. E a casa da gente, ela reflete a história, a personalidade. Eu não acho legal aquelas casas assim, tudo padrão, tudo branco, parecendo um consultório médico, sem personalidade. Os itens que a gente tem na casa da gente contam uma história, ou não, né? Mostram a sua personalidade, o seu estado de espírito, e podem se ir mudando ao longo do tempo, ou permanecendo sempre igual, não importa. Tem muita gente ditando regra na internet, isso é fubanga, isso não é, isso é bacana, isso não é. Eu acho que é bacana você ter a casa que reflete o seu gosto, né? E que te cause o bem-estar, que te faça bem. A minha casa me faz bem, sim, mas algumas vezes algumas coisas não agradam, e aí eu mesma percebo que aquilo não está agradando e já começo a mudar, pedir uma opinião. Nem sempre aquilo que a gente compra e acha que vai ficar bacana, na hora que coloca lá vai ficar bacana de verdade, né? No dia a dia, se você usa potes reciclados para guardar o tempero, ou se você usa um pote chique, isso tem muito mais a ver com a sua condição financeira, com a sua praticidade, com aquilo que vai ficar melhor para você. Ninguém tem nada a ver com isso. Por mais que as pessoas tenham o hábito de ficar ditando regras na internet e dizendo o que é bonito, o que é feio, a sua casa quem manda é você. Me conta qual é o item fubanga que você tem na sua casa.